Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu deixei alguns exercícios para vocês sobre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, os dois grandes filósofos da Idade Média, e agora eu estou aqui para corrigir. Estou com a apostila aqui, a gente vai fazer a correção desses exercícios. Páginas 124 e 125, são três questões para a gente corrigir. A primeira questão, questão 2 da página 124, é da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. E ela diz assim: leia o texto abaixo. Vi claramente que todas as coisas boas podem, entretanto, se corromper, e não se poderiam corromper se fossem sumamente boas, nem tampouco se não fossem boas. Se fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis, e se não houvesse nada de bom nelas, não poderiam se corromper. Portanto, todas as coisas que existem são boas, e o mal que eu procurava não é uma substância, pois se fosse substância seria um bem. Na verdade, ou seria uma substância incorruptível e então seria um grande bem, ou seria corruptível e neste caso, a menos que fosse boa, não poderia se corromper. Percebi, portanto, e isso pareceu-me evidente, que criastes todas as coisas boas e não existe nenhuma substância que vós, está falando de Deus, não criastes. Isso aqui está no livro O Problema do Mal, o De Malo, de Santo Agostinho. Com base no exposto no trecho, assinale o que for correto. Então aqui a gente tem várias assertivas e a gente vai julgar se essas assertivas são verdadeiras ou falsas. Número 1 diz assim: em todas as coisas existe algum bem. É verdade. Vocês se lembram que Santo Agostinho durante um tempo foi maniqueísta. E o maniqueísmo acreditava que existia um Deus bom e um Deus mau. E aí existem as obras do Deus bom e as obras do Deus mau. Segundo o maniqueísmo, tudo que vem do Deus bom é totalmente bom e tudo aquilo que vem do Deus mau é totalmente mau. Só que Santo Agostinho, quando ele se converte ao cristianismo, ele percebe que o maniqueísmo é insustentável, porque só existe um único Deus e ele é bom. E como que um Deus bom vai fazer coisas mais? Ele não faz coisas que em si são mais. Todas as coisas saem das mãos dele boas, só que elas podem se corromper. E quando que elas se corrompem? Quando elas se afastam de Deus. Então assim elas se tornam mais. Então o mal é a ausência do bem. Mas tudo que existe, porque vem de Deus, tem algum bem. Porque foi criado por Deus. E foi criado por Deus de forma boa. Deus deu às coisas uma essência boa. Então, tá certo. Um tá certo. A 2 diz: se tudo que existe foi Deus quem criou e o mal existe, logo Deus criou coisas mais. Não, Deus não criou as coisas mais. Deus criou as coisas boas e essas coisas se tornaram mais, a partir do momento que se afastaram de Deus. Então aí a gente tem a questão do livre-arbítrio, e no livre-arbítrio o homem ou os anjos podem decidir, né, por Deus ou por se afastar de Deus. E aí o mal vem como ausência do bem. Assim como, por exemplo, o breu, a escuridão é a ausência da luz, o frio, a ausência do calor, o mal só pode ser entendido como ausência do bem, porque o que existe antes de todas as coisas é o bem. É Deus que é bom e tudo que ele faz é bom. Tanto que o livro do Gênesis diz assim, que depois que Deus fez todas as coisas, ele contemplou a sua criação e aí o autor sagrado diz assim: e Deus viu que tudo era bom. Então Deus fez todas as coisas boas, é elas que se tornaram mais. Deus não fez as coisas mais, né? Então a 2 aqui está errado. 4. O mal existe no mundo e é um algo, uma substância. Não, o mal não é uma substância. Não existe nada que seja substancialmente mal. Todas as coisas são substancialmente boas, porque Deus colocou nelas uma essência boa. O mal existe como desvio. O mal só pode ser entendido como ausência do bem, como desvio do bem. Então a 4 está errado. 8. Mal e bem para Agostinho não são juízos que os homens emitem sobre as coisas. Sim, porque se fossem simplesmente juízos humanos, seriam coisas subjetivas. Mas não. As coisas que são boas são realmente boas e as coisas que são mais são realmente mais porque se afastaram do bem. Então não é uma questão de juízo humano, como se isso dependesse da subjetividade do juízo humano. Não. De fato, mal e bem não são juízos que os homens emitem sobre as coisas. Então a 8 está certa. Até agora nós temos a 1 e a 8 como corretas. Vamos avaliar a última aqui, que é a 16.
Para Agostinho, é impossível que Deus criasse algo que não fosse bom. Exatamente. Então, Deus, que é bom, ele não vai fazer nada que seja mal. Tudo que Deus faz guarda algum vestígio de Deus e por isso tem uma essência boa, tem uma natureza boa. Tá? Então, perfeito. Bom, então a resposta final aqui é: as alternativas verdadeiras são a 1, a 8 e a 16. Essas são as alternativas verdadeiras. A 2 e a 4 estão equivocadas, são falsas. Beleza, galera? Gabarito, então, da questão 2. 1, 8 e 16. Porque aqui está pedindo para você assinalar o que for correto. Agora, ainda na página 124, temos uma questão aqui, a questão 5, que é da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, que diz assim: leia o texto a seguir. A filosofia de Agostinho é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino, que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Foi ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. Lógico, Agostinho era cristão e Platão era pagão, então obviamente vai ter diferença. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças. Então, como eu disse a vocês, os filósofos cristãos vão estudar os filósofos pagãos não para repeti-los, mas para aproveitar aquilo que puder ser harmonizado com o cristianismo. Já expliquei isso para vocês, né? Letra A. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Não. Platão não acredita que a verdade é inacessível. Pelo contrário, o mundo das ideias ele é acessível ao intelecto. Ele pode ser inacessível aos sentidos, mas o ser humano tem um outro modo de conhecer, que não é aquele modo que vem da experiência sensorial, mas é a intelecção, que dá acesso à verdade sobre o mundo das ideias, e que permite ao homem filosofar. Então, como é que pode ser inacessível? Não, de jeito nenhum. É acessível, sim, tanto para Agostinho quanto para Platão. A verdade é algo que o homem pode conhecer. Eles não são filósofos céticos. B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias. Até aí está certo. Enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. Ora, Santo Agostinho é um cristão. Deus é uma realidade que está além do mundo natural. Como que Agostinho vai dizer que tudo que existe é só a matéria? Só esse universo aqui que nós conhecemos, tocamos, só o horizonte das coisas tangíveis? Nunca. Santo Agostinho tem uma filosofia aberta à transcendência. Então não. Letra C. Para Agostinho, a alma é imortal. Até aí perfeito. Enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a forma do corpo. Está errado, Platão também acredita na imortalidade da alma. Como o mestre dele, Sócrates, defendia também a imortalidade da alma. Letra D. Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência. Perfeito. A recordação. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Já Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, teoria da iluminação, a centelha de Deus que existe em cada um. Exatamente, nós não poderíamos conhecer verdades eternas, imutáveis, universais, segundo Agostinho, se Deus não iluminasse o nosso intelecto. Então essa é a teoria da iluminação. Agostinho não acredita na pré-existência das almas, como Platão defendia, né? Que as almas existiam antes do corpo, e aí foram aprisionados no corpo, o corpo seria o cárcere da alma. Não, o cristão acredita que a alma ela é criada junto com o corpo, por Deus. Então, Agostinho não tem como repetir essa doutrina da reminiscência de Platão. Mas, para poder explicar o conhecimento humano, como que o homem tem esse conhecimento sobre as coisas, esse conhecimento espiritual, então ele recorre a Deus, a teoria da iluminação. Deus ilumina diretamente a mente humana, o intelecto humano. Beleza? Então, na questão 5, o gabarito é letra D de dado. Agora, a última questão aqui que eu passei, já está na página 125, é a questão 6. Questão da Universidade Federal de Uberlândia. Outra questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. O texto que segue refere-se às vias da prova da existência de Deus. Então, se refere a São Tomás de Aquino, né, que é o autor das famosas 5 vias da existência de Deus.
As 5 vias consistem em 5 grandes linhas de argumentação por meio das quais se pode provar a existência de Deus. Sua importância reside, sobretudo, em que supõe a possibilidade de se chegar ao entendimento de Deus, ainda que de forma parcial e indireta, a partir da consideração do mundo natural, do cosmos, entendido como criação divina. Perfeito. É um texto do professor Danilo Marcondes. Com base no texto, marque a alternativa correta. Letra A. As 5 vias são argumentos diretos e evidentes da existência de Deus. O próprio texto, que está aqui no enunciado, está dizendo que as 5 vias são argumentos indiretos da existência de Deus. Porque a existência de Deus não pode ser mostrada. Deus não é um objeto que eu posso mostrar para vocês. O que eu posso é demonstrar. Demonstrar significa mostrar desde. Mostrar a partir de algo. E que algo é esse? É o mundo natural, o mundo em que vivemos. Então você vai dos efeitos para as causas, mas é de modo indireto, né? Porque você vai conhecer a existência de Deus a partir da realidade criada, a partir do movimento, a partir da contingência dos seres, a partir da ordem que se verifica no mundo. São as 5 vias, a partir da perfeição, da beleza, enfim. Então é assim, é dos efeitos para as causas, é de maneira indireta que as 5 vias chegam a Deus. B. Então a A está errada, né? Não pode ser a A. B. Tomás de Aquino formula as 5 vias da prova da existência de Deus utilizando sistematicamente as passagens bíblicas para fundar seus argumentos. Em momento nenhum São Tomás usa argumentos bíblicos, ele usa argumentos filosóficos. Esse é o grande barato da filosofia medieval, porque eles tentam justificar a fé cristã com argumentos filosóficos e não simplesmente com argumentos de autoridade, argumentos bíblicos. C. As 5 vias partem de afirmações gerais e racionais sobre a existência de Deus para chegar a conclusões acerca das coisas sensíveis, particulares e verificáveis sobre o mundo natural. Está errado, porque aqui ele está dizendo, está invertendo a ordem, está dizendo que as 5 vias partem da existência de Deus como uma premissa para poder explicar o mundo. E ao contrário, as 5 vias partem das coisas que nós verificamos no mundo, né, na ordem natural, para chegar à demonstração da existência de Deus. Então essa letra C aqui acabou invertendo a ordem, está errada também. Letra D, última. Então a gente já sabe por eliminação que a letra D tem que estar certa, né? Mas vamos ver aqui o que ela diz, por que ela está certa. Tomás de Aquino formula as argumentações que provam a existência de Deus sob a influência do pensamento de Aristóteles. Perfeito, São Tomás era um fã, um admirador de Aristóteles. Recorrendo não à Bíblia, mas sobretudo à metafísica do filósofo grego. Perfeito. Os conceitos metafísicos de Aristóteles, como o conceito de ato e potência, o conceito de movimento, o conceito de causa, né, a teoria das causas de Aristóteles, tudo isso está presente nas 5 vias. Santo Tomás usa essa base aristotélica para poder justificar a fé em Deus, para poder justificar a existência de Deus, de um ser superior e que é o criador de todas as coisas que existem, tá? Então, o certo é a letra D de dado. Então, assim como na questão 5, a questão 6 tem como gabarito a letra D. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, que esse conteúdo tenha ficado muito claro para vocês. E até semana que vem. Aí a gente já vem com conteúdo novo, a gente já vai estudar aí as bases da filosofia moderna. Grande abraço!